Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Francisco, trabalho com o 6º ano e hoje nós vamos ver aqui, vamos tratar aqui com vocês dos recursos minerais e recursos energéticos. Vamos então dar início aqui à nossa aula, valeu? Vem comigo. Recursos minerais, vocês devem já ter se deparado na casa de vocês, na vida cotidiana, com alguns objetos desses que são muito frequentes, muito importantes para a nossa vida. Na vida particular, para a construção de nossas casas, para as estradas, pontes, objetos importantes do dia a dia, não tem como a gente não precisar desses materiais. E agora nós vamos conhecer um pouco desses objetos. Então, vários objetos do nosso cotidiano contêm componentes fabricados a partir de recursos minerais. Recursos energéticos são utilizados na fabricação, no transporte e no funcionamento desses objetos. Então, há uma relação, você pode perceber que há uma relação muito interessante dos recursos minerais com os recursos energéticos. Porque se você tem os recursos minerais e você, ao coletar esses materiais, você vai precisar na indústria da energia para transformar essa matéria-prima em um bem, em um produto, em vários objetos que você pode ir pensando aí, vários inúmeros objetos do dia a dia que são importantes para a nossa sobrevivência. Então, mas o que são recursos minerais e recursos energéticos? De onde eles vêm? Quais os impactos a exploração e a utilização desses recursos acarreta ao meio ambiente? Nós vamos conhecer isso aqui e outras coisas na nossa aula aqui e agora. Os minerais são substâncias que constituem as rochas, geralmente são sólidos e inorgânicos, sem vida e formados a partir de processos naturais. Existem inúmeros minerais na superfície terrestre, fundamentais para as atividades do dia a dia e as atividades econômicas. Aqui, já que estamos falando de recursos minerais e que ele vem da natureza, da Terra, do nosso planeta Terra, eu trouxe aqui também algumas divisões do nosso planeta Terra, que são a atmosfera, que depende do ar que está acima de nós, a litosfera, essa é muito importante, é lá onde encontramos recursos minerais, a hidrosfera, onde se encontram as nossas bacias hidrográficas, e a biosfera. Só para vocês entenderem que é da litosfera onde chega para nós esses minerais que são bastante utilizados e importantes para nós. O planeta Terra pode ser dividido em 4 camadas, já falei para vocês. Aqui também, outra vez aqui, eu repeti aqui mais uma imagem para vocês entenderem melhor essa imagem sobre o planeta Terra. A atmosfera, a crosta, o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. É no núcleo onde tem um mineral bastante importante, o ferro e o níquel. Não esqueçam disso, por favor. O que é um recurso mineral? Qual a importância desses minerais? De que forma os minerais são formados? Onde eles estão presentes? Em quais atividades os recursos minerais são mais frequentes? Os recursos minerais são substâncias que constituem as rochas, geralmente são sólidos, formados a partir de processos naturais. Aqui estão alguns recursos minerais que são super importantes para nossas vidas. Vocês podem ver aqui nessa imagem, materiais, objetos eletrônicos, transporte, exemplo, avião, bicicleta, automóveis, de construção civil. Então, é na sua casa onde você se depara com vários objetos vindo da mineração. Utensílios de metais, aqui você pode ver nessa imagem. Então, eu peço que vocês, lembrando que essa aula está a partir da página 94 do seu livro do 6º ano. Então, vocês podem visitar essa página, a partir daí vocês fazem uma leitura mais legal e comparar com o que foi trabalhado aqui. Alguns recursos minerais no interior da nossa casa. Aqui outra imagem aqui para você ter mais uma forma de ler, argila, que constrói nossas casas, a feldespato, que é um tipo de material também bastante usado na construção, o ferro, o alumínio. Em todas as partes da sua casa você vai se deparar com materiais advindo dos recursos minerais. Essa imagem aqui é bastante importante para você analisar e conhecer melhor. Estudos sobre rochas. Nós vamos conhecer agora alguns tipos de rocha
que são super importantes para se extrair alguns minerais. As rochas são agregados sólidos formados por uma associação de minerais e são encontradas na crosta terrestre. Há rochas de variados tipos e é preciso conhecer suas características para identificar os minerais que podem ser explorados em cada uma delas. As rochas são classificadas em 3 grupos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os 3 grupos de rochas. E a gente vai ver como elas são formadas, como elas acontecem na natureza. A rocha magmática ou ígneas são formadas a partir do resfriamento ou solidificação do magma disponível no manto. São ricas em minerais metálicos como cobre, ferro, estânio e hematita. Então, como o nome já diz, rocha magmática, existe lá o vulcão em determinadas regiões do planeta, que o vulcão acontece a partir de temperaturas bastante elevadas e pressão no interior da Terra. Essa rocha vai se decompor com a pressão e ela vai liberar uma massa pastosa chamada de magma. A partir do resfriamento, que ela vai ser expelida muito quente, ela vai resfriar e vai se transformar em rocha, em outras rochas. E essas rochas transformadas do magma são chamadas de rochas magmáticas. Beleza? Espero que vocês estejam compreendendo. E pode também visitar a página 94, como eu falei anteriormente, que vocês vão encontrar tudo lá. Então, aqui alguns exemplos de rochas magmáticas ou ígneas, né? A exemplo do granito, a feldespato, e basalto, tem outros tipos de rocha aqui, certo? Rochas sedimentares, outro tipo de rocha. Essas rochas, conforme vocês podem ver nessa imagem, ela foi trabalhada com alguns elementos que acontecem na natureza. Rochas sedimentares que são originárias da decomposição de outras rochas devido às ações da água, da temperatura, do gelo, do vento e dos seres vivos. Os materiais resultantes dessa composição e os restos de animais e vegetais são chamados de sedimentos. Compactados durante milhares de anos, os sedimentos se solidificam formando rochas sedimentares. Minerais não metálicos, a exemplo de areia, argila, brita e combustíveis fósseis, petróleo, carvão, mineral e gás natural. Então, lembrando que os metais existem os metálicos e os não metálicos. O que é um mineral metálico? O ferro, por exemplo, o bronze, o cobre são metálicos. Então, os não metálicos, a exemplo da brita, da argila, entre outros. Então, há uma diferença desses 2 grupos, metálicos e não metálicos. Então, na casa de vocês vão ter aí o fio, né? Vocês vão ter o fio da questão elétrica aí de toda a sua residência. Vocês vão encontrar vários materiais aí, o ferro que está na construção da sua casa, o cimento, a areia, todo tipo de material que são extraídos da natureza. Rochas metamórficas, outro tipo de rocha. As rochas metamórficas são rochas originadas de outros tipos de rocha, que longe de seus locais de formação e submetida a pressão e temperaturas diferenciadas, transformam-se e modificaram suas características em um processo denominado por metamorfismo, ou seja, transformação. Tal fenômeno ocorre nas camadas medianas e profundas da crosta terrestre ou em regiões vulcânicas. A exemplo dessa rocha bonita que vocês estão vendo aqui, o mármore, também bastante usado na construção civil e que tem um valor econômico muito grande. E lembrando que esses metais são importantes hoje, o Brasil é um grande exportador de ferro. Nós temos aqui em Minas Gerais o quadrilátero, né? Em Minas Gerais, um grande produtor de ferro. Também temos o manganês, que é um material bastante caro e que gera lucros para o Brasil na balança comercial. O Brasil é um grande exportador desses materiais. O que precisa são políticas para que possa cada vez mais explorar essas riquezas do Brasil dentro de uma lógica sustentável que nós vamos ver daqui a pouco, que é importante, já que o Brasil é rico, mas ele precisa explorar esses recursos para gerar emprego e renda e melhorar a vida das pessoas. Em um modelo, volto a dizer,
de sustentabilidade. Explorar os nossos recursos é necessário, mas também explorar de uma forma sustentável, gerando emprego e renda e melhorando a vida das pessoas. Nós temos aqui os recursos energéticos, que eu falei e vou repetir aqui, a questão da relação dos recursos energéticos com os recursos minerais, ou seja, você tem um recurso mineral, mas você precisa de uma indústria forte. E uma indústria forte precisa um país ter energia suficiente para trabalhar com todas as tecnologias, todas as máquinas sofisticadas para transformar essas matérias-primas em produtos. Então, aqui é o exemplo da nossa Petrobras, que é uma empresa forte, uma empresa brasileira, e está aqui para vocês observar essa imagem. As fontes de energia são extremamente importantes nas atividades humanas, pois originam-se combustíveis e eletricidade, que servem para iluminar, movimentar máquinas, caminhões, entre outras aplicações. No Brasil, as principais energias utilizadas são petróleo, hidrelétrica, carvão mineral e o biocombustíveis. Então, como sabemos, o petróleo é um recurso, é uma energia não renovável. Uma vez ele chegando ao seu fim e ele vai acabar um dia, esgotou, acabou, não tem como renovar. Já a hidrelétrica, que é a energia através da água, né, nós temos aí a usina de Itaipu no Brasil, uma grande empresa que gera bastante energia. Então, essa sim é renovável. Todas as vezes que chove, que os rios melhoram seus volumes de água, a energia está sendo renovada. O carvão mineral não se renova, assim como o petróleo. Já os biocombustíveis são renováveis, porque eles são de algumas plantas, exemplo da cana de açúcar, o girassol, a mamona. Tem vários cultivos aí, algumas plantas que através delas se transformam em biocombustível, a exemplo do etanol. Espero que esteja sendo claro com vocês aí. Pronto, então nós falávamos do carvão, que é um recurso energético não renovável, o petróleo também não é renovável. Já a energia hidrelétrica no Brasil, renovável, nós temos ainda bastante energia nós temos a exemplo, como eu falei, Itaipu, Sobradinho com a Chesf aqui em Juazeiro e Petrolina. E os biocombustíveis, que eu falei para vocês, que é essa relação dos recursos energéticos com os recursos minerais. Recursos minerais tem o lado bom, mas também tem a questão dos impactos ambientais. Vamos ver aqui. A atividade mineradora consiste na extração de riquezas minerais do solo e das formações rochosas que compõem a estrutura terrestre. Trata-se, assim, de uma das mais importantes atividades econômicas, tanto no Brasil como em todo o mundo, com destaque para o petróleo e o carvão mineral. No entanto, é preciso ressaltar que essa prática costuma gerar sérios danos ao meio ambiente. Então, não é difícil vocês estar aí ligado em algum programa de televisão e chegar uma notícia dizendo que aconteceu um grande impacto ambiental, a exemplo de vários que nós já tivemos aí no Brasil. Aqui nós podemos ver uma tartaruga, né, envolvida com uma mancha, com um produto de óleo, tem bastante costume de acontecer esses acidentes. Navios cargueiros que levam até 200 milhões de litros de petróleo, ter um acidente e ele começar a derramar esse material nos oceanos, que é por onde eles fazem o tráfego deles. Então, aí os animais aquáticos vão sofrer com esse produto lá. É bastante comum, mas acontece. Já que nós falamos na questão de produzir de minerais, é preciso explorar, né? Cada vez mais evidente os impactos negativos que o homem provoca na natureza. A poluição, a destruição de habitats, o acúmulo de resíduos sólidos e a diminuição rápida da biodiversidade são apenas alguns dos exemplos dos problemas ambientais gerados pela ação do homem na atualidade.
Uma das palavras mais utilizadas atualmente para falar de meio ambiente e dos impactos negativos causados pelo homem é a sustentabilidade do planeta, termo que possui os mais variados significados em biologia, por exemplo, relaciona-se com a capacidade dos ecossistemas de recuperar-se das agressões do homem e até mesmo do próprio meio ambiente. A sustentabilidade também pode ser usada em conjunto com a palavra desenvolvimento e, nesse caso, referir-se às maneiras de evitar o esgotamento dos nossos recursos naturais e conseguir atender às necessidades da população atual. O Brasil, um grande exemplo, o Brasil é rico em vários materiais aí de minérios, vai pensando aí. Então, a maneira de se explorar é dentro de uma lógica sustentável, mas nós temos que explorar essa riqueza que temos e gerar riqueza para a nossa sociedade, melhorar a vida das pessoas, para que se gere emprego e renda e nós transformando esse país em um país cada vez melhor. Chegamos ao fim da nossa aula, um forte abraço e até a próxima.